Bom, nós vamos seguindo com a nossa programação, vamos agora para o último painel deste segundo dia do nosso evento, essa quarta-feira, trazendo aí de volta mais um tema muito comentado no dia de ontem, que foi o 5G e redes neutras. Para moderar essa conversa, convido aqui agora Otávio Dantas, Managing Director and Partner da Boston Consulting Group. Muito bem, e para falar sobre esse assunto, para conversar sobre esse tema, nós vamos convidar aqui ao palco também senhor Moisés Moreira, conselheiro da Anatel. Nós convidamos ainda senhor Pedro Arakawa, vice-presidente de negócios da Vital. Chamamos ainda senhor Alex Jústios, CCMO da Fibrasil. Convidamos também senhor Márcio Stefan, CCO da iSystems. E convidamos também senhor Vitor Menezes, diretor de Assuntos Regulatórios e Institucionais da Liga Telecom. Temos também mais um participante que também vai falar sobre esse assunto, então convidamos o vice-presidente regulatório estratégico da Algar, senhor Renato Pasquarelli. Muito bem. Bom, todos já prontos para esse último painel que nós teremos aqui, porque depois vamos seguir com as sessões paralelas, sessões temáticas em salas paralelas. Claro, estão todos convidados, lembrando sempre que os assuntos podem ser observados no site oficial do nosso evento, para que você defina aí a temática que você quer acompanhar no nosso momento seguinte. Mas, por agora, vamos então a essa conversa, a esse painel, com a palavra o moderador. Bom, boa tarde a todos. Super prazer estar aqui com essa equipe aqui, esses stakeholders super importantes aqui, que representam de forma bastante ampla, né, várias partes importantes aí do ecossistema aqui de telecomunicações. Prazer poder fazer parte aqui desse grupo. Vamos lá. Então, acho que a ideia aqui é falar de 5G e redes neutras, né? A gente tem um desafio aqui histórico de rentabilização, né, de grandes investimentos, né, que naturalmente são inerentes à própria indústria de telecomunicações. Eu acho que tem uma série de obrigações, né, que são super importantes, necessárias, naturalmente, para o desenvolvimento do nosso país, mas colocam uma certa pressão aqui nas próprias empresas, né, do ponto de vista mais financeiro, né, retorno e econômico. Perfeito. E aí, ao mesmo tempo, tem uma série de movimentos que vêm no sentido justamente de buscar equacionar esses desafios, né? Quando a gente pensa na própria lógica de rede neutra, né, a gente pensa em movimentos como consolidação aí dos próprios ISPs, a gente vê várias telecoms indo num movimento mais de diversificação, né, das linhas de receita, para além de conectividade. E acho que a ideia aqui é explorar um pouquinho esses temas com vocês todos. Talvez para começar aqui, focar primeiro aqui em redes neutras, e depois a gente pode falar um pouquinho de 5G. Vou começar com o conselheiro Moisés. Muito obrigado pela participação. E talvez na medida que eu vá chamando também, se vocês quiserem fazer algum tipo de introdução, algum apontamento, fiquem à vontade. Mas acho que o surgimento das redes neutras, na verdade, e acho que tem sido pauta da discussão aqui, é uma grande novidade, né, que a gente tem observado aqui nos últimos anos aqui no nosso mercado. E acho que seria interessante a gente entender um pouquinho, né, do ponto de vista da Anatel, como é que a agência encara, né, essas redes neutras do ponto de vista regulatório. Boa tarde a todos aqui do palco, meus colegas de painel. Boa tarde a todos e a todas que nos assistem aqui. A Anatel encara com bons olhos isso, né? A desverticalização, a infraestrutura sempre é um grande entrave para
para cobrir os gaps de conectividade no nosso país. E o compartilhamento dessa infraestrutura favorece muito isso, até mesmo do ponto de vista de competição. E se nós olharmos também para o lado das pequenas, elas seriam as grandes beneficiadas desse processo. E eu acho que acho que talvez consenso, né, de que existe essa grande oportunidade de compartilhamento, que isso vai trazer desenvolvimento, né, vai fomentar desenvolvimento não só social, mas também sustentabilidade para a própria indústria. Talvez puxar para o Márcio, né, essa lógica de rentabilidade, né, ela, né, seja para a empresa, né, provedoras de infraestrutura, para os clientes do lado de telecom, o mercado já entendeu essa lógica? Boa tarde a todos. Obrigado aí por participar do painel. Nossa indústria, como você comentou, né, redes neutras é uma novidade, né? Então, infelizmente, né, nem todos entenderam essa lógica ainda, e esses estão efetivamente perdendo dinheiro, né? E o que eu comento por perder dinheiro, né? Talvez por alguns ângulos, né? Primeiro, você podia estar, do ponto de vista de receita, você podia estar atacando um mercado muito maior do que o que você ataca hoje, né? Hoje tem mais de 500 cidades providas pelas nossas empresas aqui, atendidas pelas nossas empresas, prontas para a competição, e as empresas ainda têm um pouquinho daquela mentalidade de vou construir minha rede, vou fazer alguma outra coisa, e isso acaba retardando a entrada deles nesse mercado. O outro ponto é efetivamente no gasto, no CAPEX executado, né? Hoje ainda existe aquela lógica perversa, né, de EBITDA, né, que é o que vale como multiplicador e valor da minha empresa. Ainda se olha muito isso, quando, na verdade, o importante é o retorno sobre o investimento, né, e não o EBITDA em si, né? Então, hoje constrói-se muita rede sobreposta. Então, você vê, né, já temos 140 milhões de home pads instalados no Brasil para 80 milhões de casas. E as empresas ainda ficam tentando construir mais rede, achando que isso valoriza a empresa. São redes que têm baixa ocupação, estão com retorno de investimento muito ruim, né? Então, eu acho que a lógica do mercado é que a gente vai começar a ter mais exemplos, né, das operadoras virtuais tendo mais sucesso. A gente já começa a ver algumas operadoras virtuais crescendo a taxas maiores do que as operadoras que ainda estão focadas em CAPEX, porque tem um processo mais lento de entrega. Então, a gente vai começar a ter, ao longo conforme o mercado for amadurecendo, a gente vai começar a ver esse aprendizado, né, das pessoas verem que vale a pena, né, as operadoras principalmente, investir todo o recurso, toda essa capacidade de gestão para ter clientes, investir em clientes satisfeitos, baixo churn, porque é isso que vai gerar valor no final do dia para elas, né? Então, essa mecânica está mudando e vai mudar mais rápido nos próximos anos. É muito interessante, né? Acho que a lógica de mudar a cabeça de EBITDA, né, para retorno sobre investimento, de fato, é algo talvez bastante importante, e redes neutras vêm certamente contribuir com isso, né? E aí, talvez puxando para o Pedro aqui, além dessa lógica de rentabilidade, talvez será que não existe um entrave associado à dificuldade ou de se operacionalizar esse tipo de parceria? Não apenas na parte negocial, comercial, mas também prática, né, de compartilhamento. Como é que o mercado enxerga isso? Como é que vocês têm atuado nessa direção? Bom ponto, Otávio. Boa tarde a todos e aos colegas aqui painelistas. É um ponto super interessante, porque além da lógica econômica ter que funcionar, foi o ponto que o Márcio abordou, também é muito importante que a operação funcione sem atrito. O Brasil tem mais de 8 mil prestadores de serviço de banda larga, é um dos países do mundo que tem a maior quantidade, talvez disparado, está lá em cima na quantidade de países do mundo que mais tem prestadores de serviço de banda larga. A gente entende e respeita essas redes que foram construídas, e por trás disso tem uma série de sistemas legados. Então, cada uma das grandes operadoras, dos ISPs, investidos de private equity ou com capital aberto, inclusive os provedores regionais, e também, fazendo uma referência ao que o conselheiro Moisés disse, aqueles novos entrantes que, em não tendo a barreira do alto CAPEX, da construção de rede, vem com a rede neutra uma porta de entrada muito relevante para entrar no play de banda larga no Brasil, é importante que se tenha uma integração sem atritos. Então, pensando nisso,
A nossa resposta é que acho que esse desafio ele foi bem endereçado e superado. A companhia hoje tem mais de 70 empresas já utilizando com casas conectadas através da nossa rede neutra, prestando serviço de banda larga no Brasil. E isso foi possível porque desde o momento zero, eu imagino que os outros colegas também, a gente pensou nesse ponto, criando, no caso da Vital, um portal operacional para que as empresas possam se conectar em menos de 60 dias, entregar a primeira conexão para ver como funciona, e também um conjunto de microserviços ou de APIs para os mais técnicos, que depois possa se fazer uma integração mais robusta e que seja utilizada em larga escala. Então, esse é um ponto muito relevante, essa entrada sem atrito, respeitando os sistemas que lá estão, a gente endereçou e eu acredito que é um ponto superado. Muito bacana, hein? Talvez para complementar um pouco sua visão de operadores de infraestrutura, passando para o Alex, o conselheiro Moisés mencionou até ISPs aqui como potenciais beneficiários, né, dessa tendência, né, de compartilhamento de infraestrutura. E a gente vê, de fato, um grande movimento nas ISPs, né, seja de consolidação, seja de entrada de grandes fundos aí com dinheiro para fomentar aí o próprio crescimento. Queria entender um pouquinho na visão de vocês assim, como é que funciona aí essa relação, né, entre os provedores de infraestrutura e ISP. Isso é uma oportunidade? Como é que vocês se posicionam para capitalizar em cima disso? Obrigado, Otávio. Obrigado pela pergunta. Agradecer a Dani, o Ferrari aí pelo convite, o Samuca também, o conselheiro Moisés e todos aí parceiros aqui do painel. Acho que a gente tem situações diferentes de provedores diferentes. Né? Você não encontra um caso padrão de rede neutra que sirva para todo mundo, né? Acho que o Pedro comentou, o Márcio também. Você tem uma situação que o ISP, muitas vezes, ele tem a necessidade de ir para uma cidade. Às vezes a gente tem identificado, pelo menos na FiBrasil, tem identificado aquele ISP que está numa cidade de 50 mil habitantes e o sonho dele era ir para uma cidade de 100 mil habitantes e ele nunca teve capacidade para fazer, seja uma capacidade financeira, né, o CAPEX para fazer isso, né, o dinheiro, o investimento para fazer isso, ou ele não teve, basicamente, não tinha poste na cidade, não tinha ponto de fixação para fazer isso, né? E ele com a rede neutra, e aí tem várias opções aqui de rede neutra, né, e ele pode escolher os mais diferentes modelos de negócio, né, mais fim a fim, menos fim a fim, mais segmentado. O ISP ele tem uma alternativa adicional para buscar atender aquela determinada cidade que ele tinha um sonho de fazer, né? Então, nesse sentido, a gente tem encontrado ISPs nesse estágio de buscar esse tipo de cidade. Se a cidade está dentro do portfólio de cada uma das empresas, eles vão lá basicamente e fazem esse trabalho. Você tem uma outra série de ISPs que hoje também, mais do que fazer rede neutra, talvez estejam mais focados em encher a sua própria rede, né? Então, estão mais buscando rentabilizar a sua própria infraestrutura. Então, você tem os mais variados tipos, né? Quando se fala de pequenos operadores, médios operadores, grandes operadores, cada um tem uma determinada necessidade e eu acho que as redes neutras têm que se adaptar a essas necessidades das empresas para levar alguma coisa que faça sentido para elas. Obrigado. E talvez agora, assim, para complementar, acho que a gente pegou a perspectiva interessante aqui do lado dos provedores de infra, seja aqui nos modelos de produtos, variações de produtos, alternativas aí na lógica de perfis de clientes. Mas talvez passando aqui para o Vitor e para o Renato, numa perspectiva de potencial cliente, né? Vocês têm um modelo histórico, como a maior parte das outras empresas de telecom, de investimento, né, em CAPEX, né? Eu acho que a gente está num momento agora, até com a eminência do 5G, necessidade substancial de novos investimentos, seja para aumentar a capacidade, né, não só do acesso, mas do transporte, ou para expansão de cobertura. Como é que vocês enxergam essa potencial oportunidade, ou essa alternativa, né, ao CAPEX mais clássico? Boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês. De fato, esse é um assunto que é sempre aquele trade-off, né? O que é melhor a gente fazer? Vale mais a pena você apostar mais no crescimento inorgânico,
sair comprando outros provedores que já têm redes, já têm pontos de poste? Vale mais a pena você construir a sua própria rede? Ou vale mais a pena você investir com uma rede neutra? Ou, de repente, fazer as 3 opções, dependendo do lugar, que é exatamente o ponto do Alex, né? Então, acredito que, hoje em dia, falo aqui pela Liga, que é um provedor de médio porte, aí, que já está na casa de centenas de milhares de clientes, então a gente sempre tem feito esse exercício. E todas essas opções têm sido colocadas à mesa, né? E aí vem muitas vezes você fala assim, poxa, o que é que vale mais a pena? Como é que a minha conta fecha melhor? Né? Fecha melhor eu pagando uma taxa de ativação e fazendo um pagamento de um FII mensal, e aí eu consigo fazer instalação, mudança de endereço, reparos, tudo através de uma empresa terceira que passa a ser parceira nossa, totalmente plugada na gente e vice-versa, né? Ou vale mais a pena a gente construir uma rede nova com todos os desafios? E aí uma conta de, muitas vezes, aí a gente vai para o mercado para fazer uma cotação de preço, né? E muitas vezes a conta não fecha, muitas vezes a conta fecha. Então, acho que cada caso vai um caso. Acho que o Alex foi muito feliz em dizer que temos situações muito distintas. Às vezes eu estou numa cidade, quero ir para outra, e ali eu tenho um campo fértil, vale a pena construir. E, de repente, até fazer um swap com alguém. Mas, muitas vezes, eu não tenho, e, às vezes, a melhor saída, vamos dizer assim, a mais eficiente do ponto de vista econômico seria, de fato, ter um parceiro como um desses players que estão aqui hoje. Acho que, dando uma visão geral, assim, por cima, de avaliação, como a gente tem feito, estamos nessa linha aí. Vou pegar o gancho, então. Obrigado, Ferrari, Dani, obrigado pelo convite. Boa tarde a todos e a todas, aos amigos aqui do painel. O compartilhamento ele sempre foi um desejo, e do ponto de vista de economicidade, eu acho que é indiscutível. Tanto que, se nós olharmos aqui, há alguns anos atrás, a Anatel tentou diversas vezes, através da regulação da ILD, dos acessos de alta velocidade, que houvesse esse compartilhamento. Posso dizer que foram enfrentadas 2 questões que talvez nós estejamos agora num momento diferente de mercado. A primeira, o custo elevado. Quem tentasse comprar um EILD e concorrer no mercado ficava totalmente inviabilizado. Então, havia uma barreira de entrada, que era a barreira econômica financeira, pelo valor que os operadores integrados faziam de oferta para quem queria compartilhar a rede. E o segundo, indiscutivelmente, era a falta de neutralidade, vou usar aqui o termo, de que aquele operador de wholesale, que na verdade queria o cliente final, ele dificilmente faria uma oferta e te daria um atendimento, uma qualidade equivalente àquela que ele vai prestar para o cliente final. E isso atrasou bastante a possibilidade da gente compartilhar investimentos. Eu diria até que o surgimento desses 8.000 provedores, talvez um dos grandes fatos ou fatores tenha sido a grande dificuldade de ter acesso à infraestrutura compartilhada. Trazendo para a realidade da Algar e trazendo para esse movimento, para esse momento do 5G, primeiro que eu acho que vale a pena esse fórum render homenagens aqui ao conselheiro Moisés, que se não fosse a modulação do voto dele, nós não teríamos tido banda C estendida, não teríamos tido os mega a mais que os operadores regionais puderam entrar no 5G. Então, acho que vale fazer um destaque de que a Anatel, ciente de que precisava colocar medidas assimétricas, trouxe para o 5G uma faixa de frequência que muitos achavam que era impossível de ser utilizada, e o conselheiro Moisés, além de colocar o seu voto, dedicou toda a sua equipe e a capacidade para provar que era possível ser limpo. Ao mesmo tempo, no nosso caso, no 5G, o que nós fizemos? Desde o primeiro, 1, 2, 3, 4, nós sempre fizemos investimentos entendendo a tecnologia móvel como uma forma convergente de oferta para os nossos clientes. Entretanto, nesse leilão, especificamente, fizemos os investimentos em 5G, em todas as frequências, fizemos a maior aquisição do 26 GB, mas fizemos uma opção, para efeito de expansão, de fazer uma expansão compartilhada, utilizando o MVNO, visto que as novas regras, os novos valores, as novas condições,
trouxeram a possibilidade de nós sermos competitivos com o MVNO. Temos, então, trabalhado nesse tipo de compartilhamento, então, indo 5G, investimentos específicos numa área onde nós originalmente operamos com as faixas de frequência, e expansão através de compartilhamentos, sendo que não apenas a gente acredita no compartilhamento único via MVNO, como através do IoT, nós fechamos, na verdade, dando nome aqui às operações, nós fizemos um acordo de MVNO com a TIM, logo em seguida fechamos o acordo de exploração industrial de redes com a Claro, estamos em fase avançada também com a Oi, perdão, ato falho, com a Vivo, justamente porque essa história de quem vai junto vai mais longe, quem vai sozinho vai mais rápido, eu diria, ir sozinho às vezes é um caminho para você não chegar em lugar nenhum. Pode até ir mais rápido, mas num mercado onde plataforma é o modelo, onde compartilhar é necessário, onde o dinheiro é escasso, não é razoável pensar em fazer todos os investimentos e todo o crescimento exclusivamente com recursos ou competências próprias. Tá? Eu vou deixar para as próximas rodadas, senão eu fico aqui falando mais do que devia, mas acho que esse é um ponto que eu queria trazer para todos. Super interessante, né? E eu vou devolver a bola, eu vou pedir para a gente ser breve, para a gente poder ir para as outras rodadas, vou devolver, né, para o Pedro, para o Alex e para o Márcio só. Acho que foi interessante essa perspectiva cliente, né, acho que foi citado custo, né, pelo Vitor como o trade-off, né, que vocês, naturalmente, a conta que vocês fazem, né, para tomada de decisão. Acho que o Renato confirmou e acrescentou a questão da falta de neutralidade histórica, né, e como isso é um elemento importante. Como é que vocês observam e estão enxergando o progresso das redes neutras nesses dois aspectos, né? Custo, tem oportunidade ainda de otimização, e essa parte de neutralidade, isso é algo que está já ponto pacífico? O primeiro, então, aqui? Vamos lá. Vai lá. Quer que eu comece? Vamos ser primeiro, então. Eu vou falar sobre custos, sobre neutralidade e custos rapidamente, passo para vocês. Bom, sobre neutralidade, no caso da Vital, nós somos controlados por um fundo de investimento, então, absolutamente superado. Haja visto que temos 70 clientes conectados e usando a rede, como eu falei, não é mais um tema que se põe à mesa, não tem mais, pelo menos é o que a gente percebe, imagino que o Márcio e o Alex também vão falar sobre isso, uma pergunta recorrente ou uma dúvida recorrente. A empresa já é vista, e acho que a categoria é vista como redes neutras de verdade. E sobre custos, é natural que com um compartilhamento você tenha uma ocupação maior, consiga diluir os seus custos e entregue um preço super competitivo. Então, também é algo que é uma evolução constante, mas já está bem avançado. Tem operadoras grandes, nacionais, alguns casos públicos que vocês conhecem, já utilizando a nossa rede, ISPs médios, ISPs regionais, empresas que estão entrando no business de banda larga, também tem alguns casos públicos através da rede da Vital, sem infraestrutura. Então, se nós ainda tivéssemos algum tema sobre custo, não teríamos esse avanço em tão pouco tempo. Repito, tem uma evolução constante, uma sinergia, uma otimização que você captura e repassa isso para os clientes. E isso está sendo feito. E vai ser feito de forma consistente. Só como exemplo, a gente foi capaz, por exemplo, de manter preços por mais de um ano sem reajuste e até reduzindo alguns. Do ponto de vista da neutralidade, como comentou, quer dizer, o nosso sócio controlador, que é a HS, é uma multinacional que opera em infraestrutura de telecomunicações em mais de 11 países, tem, sei lá, 40 mil torres espalhadas aí pelo mundo, né? Ela opera, instala e opera infra de telecom em países emergentes, e isso é parte do DNA da iSystems, ou seja, nós somos focados 100% em clientes atacados, né? A gente não vai no mercado corporativo, não vai no mercado residencial. Quer dizer, quando a gente constrói uma rede e opera, a gente constrói e opera para que outros a usem, né? Então, são contratos, né? Nós não vamos competir nunca diretamente com o nosso cliente. Então, isso acho que está bastante bem equacionado com os clientes. Os clientes conversam conosco sem nenhum tipo de receio,
né? Porque é informação ali mesmo para rede para uso deles. Com relação a custo, aí vai um pouquinho na linha que foi comentada aqui, depende um pouquinho, né, das situações. Eu olho muito no caso da iSystems, né, nós temos aí mais de 5 milhões de home PS construídos, né, vamos terminar o ano com 6 milhões, temos o mandato de continuar construindo rede, e nós temos redes em grandes regiões, né, como São Paulo, né, São Paulo capital, nós temos ela quase toda coberta, Rio de Janeiro, Salvador. Quer dizer, quanto custa entrar numa região dessa, né? Quanto custa ter acesso a um mercado com esse grau de potencialidade, né? Então, a gente procura ser esse facilitador, né? Mais do que olhar o valor nominal em si, a gente procura se encaixar na estratégia do nosso parceiro, entender a necessidade de crescimento dele, porque vai ser efetivamente, né, como o Vitor comentou, uma solução mista, né? Alguns lugares vai construir, alguns lugares é muito difícil construir, né? De novo, vai conseguir licença para construir em São Paulo, no Rio, quanto tempo, quanto custa. Então, cada cidade, de acordo com a estratégia do cliente, a gente tem conseguido, né, como foi comentado aqui, achar caminhos para que os clientes se juntem à nossa rede, que aproveitem os benefícios da nossa rede, tenham as economias, né, também laterais, de não precisar ter equipe de campo, de não precisar ter investimento em internet, né, ter uma rápida integração, como o Pedro também comentou, o Alex comentou. Quer dizer, então, a gente procura facilitar ao máximo para que o custo-benefício seja o melhor para explorar aquele mercado. Porque, de novo, como eu não vendo direto, se eu não ajudar o meu cliente a vender, a rede é inútil. Então, essa preocupação de ter bom preço, boa condição, bom custo-benefício, é nossa também. Porque a gente, ao contrário dos antigos wholesalers, como o Renato aqui comentou, eu não vendo aqui, eu vou direto no cliente. Nós não temos essa opção. Temos que ajudar os nossos clientes com equipe de marketing, inteligência de mercado, para que eles possam vender muito e rentabilizar a nossa rede. Acho que complementando aqui, acho que como categoria e somando as empresas todas, hoje a gente deve estar somando quase duas centenas de contratos, provavelmente estamos falando de quase 100 clientes operando hoje, né? Estamos falando de quase 30 milhões de HPs, de novo somando todas as empresas aqui de rede neutra. Então, assim, acho que é uma coisa que não é o futuro, é o presente, é a realidade. Eu acho que nos últimos 4 anos, já a Vital começou esse movimento, a gente entrou depois, mas a gente vem no sentido de evangelizar esse mercado dos benefícios da rede neutra, com o regulador, né, com a agência, com os ISPs, acho que doutrinando de que esse é um caminho para as empresas poderem seguir e expandir cobertura. Do ponto de vista de neutralidade, a gente garante, acho que das mais diferentes maneiras. Na verdade, nós temos um fundo, né, que tem 50% da empresa, e esse fundo, na verdade, busca que a rede que foi construída, adquirida e construída, que ela seja rentabilizada e que você consiga trazer cada vez mais empresas para ocupar essa rede, que você traga os benefícios do ganho de escala e traga reduções de custos a todos, né? Então, esse é, acho que é o objetivo principal. Então, isso é garantido em contrato, isso é garantido em todos os lugares. Eu não vejo isso mais como uma preocupação dos provedores, ou de 90% dos provedores hoje que vêm conversar. Eles estão interessados em qualidade de serviço, em acesso rápido a uma rede de qualidade, uma rede que eles possam se integrar muito rapidamente, né? Hoje, o exemplo na FiBrasil, hoje as pessoas se conectam há cerca de 30 dias, você tem os portais para se conectar, você está pré-integrado com os principais ERPs de mercado também, tudo no sentido de minimizar barreiras de entrada para que esses ERPs possam lançar da maneira mais rápida possível. Com relação a custo, eu acho que mais do que custo, acho que a flexibilidade do modelo de negócio. Eu acho que isso aqui, todas têm aqui a flexibilidade de você trazer o seu próprio equipamento, homologar o seu equipamento, ou ter os principais equipamentos de mercado homologados, estou falando na parte de ONU, se eu quiser fazer a casa cliente ou não quiser fazer a casa cliente, se você quiser trazer seu backbone ou não trazer seu backbone, você ter as mais diferentes alternativas para cada tipo de cliente. Óbvio que tem empresas focadas mais no tipo de produto, em outras, mas ao você trazer a flexibilidade, você está trazendo a opção para o ISP buscar o que ele efetivamente precisa. Então, eu vejo que hoje o mercado está bastante flexível, o custo também, né? E não tem sido uma barreira, pelo menos para a gente, não tem sido uma barreira para fechamento de negócio. Bacana, muito obrigado pela consideração de todos. Talvez para fechar esse bloco, vou devolver aqui para o conselheiro Moisés, acho que depois a gente falar um pouco mais de 5G, mas é um tema que está na intersecção, né, de 5G e infraestrutura, que são as redes subfluviais, né, de fibra na Amazônia, né? Acho que é um desafio brutal de levar conectividade para essa região e não deixa de ser, de certa forma,
uma rede neutra, né, do ponto de vista de compartilhamento de investimento em infraestrutura, né? Explica para a gente um pouquinho melhor, né, como é que está esse processo, operacionalmente, como é que isso na prática tem funcionado e vai funcionar a parte operacional. Bom, Otávio, nós entregamos agora 1.200 quilômetros aproximadamente de cabos subfluviais ligando Santarém a Manaus. Nesse trecho tem 9 municípios que também estão sendo conectados com a rede urbana. Isso funciona da seguinte forma. Nós cuidamos, isso pela EAD, tá? E pelo GIRED que eu presido. Cuidamos da parte de infraestrutura. À medida que está pronta, isso é entregue ao Ministério, e o Ministério, através da RNP, vai fazer um chamamento para as empresas, uma espécie de cooperativa, e vai operar essa rede. Tá? Então, nós estamos fazendo só a parte de infraestrutura. Eu acho que isso é uma grande coisa naquela região tão desprovida de conectividade, e também pelo 5G, nós colocamos, hoje até comentamos sobre isso, né, Vitor? Foi na nossa reunião do GAISP, e o Vitor ainda estava no Ministério quando a gente discutiu sobre isso. São 6 infovias que estão sendo construídas, aproximadamente 10 mil quilômetros de infovias. Então, é muita coisa, E 3 infovias já estão praticamente próximas ao lançamento de cabos, só uma questão de janela hidrográfica para ver os rios, o lançamento de cabos. Acredito que as 3, até o início do próximo ano, estarão lançadas, 1 ou 2 ainda esse ano. E até o final do próximo ano, as outras 3 restantes estarão também concluídas. Isso é fundamental, porque aquela região nem celular funciona bem, né? E com esses cabos, certamente agora a telefonia móvel também terá um avanço enorme. Isso para aquela região é de uma utilidade imensurável. Sem dúvida. Eu acho que nossa crise sanitária do Covid, né, mostrou como é que a falta de acessibilidade, né, a conectividade digital compromete, né, principalmente que eles são menos favorecidos, né, e essa região em particular sofreu bastante. Acho que é uma vitória a ser celebrada. Pensando um pouco aqui no lado do 5G, e talvez mantenho aqui, conselheiro Moisés, contigo, como você avalia o avanço, o ritmo da implementação, né, do 5G em relação ao edital, né? Quais são as expectativas aqui, olhando para frente? Então, falando aqui do ponto de vista da faixa de 3,5 GHz, que é o GAISP que cuida eu presido esse grupo. Aliás, hoje foi minha última reunião presidindo o grupo, eu não presidirei mais, eu vou deixar, em outubro já será um novo conselheiro. Mas eu comentei até na reunião de hoje, quando nós constituímos o GAISP, ele começou muito desacreditado, muito desacreditado. A própria indústria questionava muito, será que vai dar certo, será que não vai? E foi um desafio enorme, eu acho que foi um grande sucesso, porque nós, naquele momento, foi em dezembro de 2021, atravessamos até meados de 2022, uma crise mundial de semicondutores, lockdown na China, nós tínhamos aí a Covid em plena atividade, enfim, e não tínhamos ainda as especificações corretas para fazer toda essa mitigação, por exemplo, das FSS. Então, nós trocamos a roda do carro com ele em movimento. Nós descobrimos que determinados filtros tinham que ser acima de uma linha de corte de 3.710, que os LNBs tinham que ser blindados, e a indústria não tinha produção em escala disso. Então, aí eu até volto aqui e enalteço a minha participação no edital, quando eu pedi vistas antes da aprovação final e coloquei uma cláusula permitindo a prorrogação das obrigações editalícias, no caso das capitais, do compromisso dessas obrigações. E nós tivemos que utilizar por 2 vezes essas obrigações. Imagina se não tivesse essa cláusula, seria um caos, seria uma loucura, haveria muita judicialização, o 5G estaria hoje muito tumultuado. Mas nós avançamos muito, nós estamos nesse processo hoje com o remanejamento da faixa praticamente concluído, a mitigação mais de 90% ou quase 90% concluída, e também a migração, a entrega de kits da banda C para a banda KU, atingimos essa semana uma marca de mais de 1 milhão de kits entregues. Então, hoje nós temos 2.024 cidades aptas a receber o sinal, contando com aquelas que já receberam, né, que são 251 cidades que já ligaram o sinal, sendo que a obrigação para esse momento seriam só as capitais. E nós temos aí 15.113 sites já
cadastrados na Anatel. Então, se nós compararmos o mesmo período do 4G com o do 5G agora, o 5G está mais que o dobro em termos de evolução. Isso é um sucesso. É muito interessante. Esse dado é bem bacana, né? 251 cidades com 5G, sendo que, do ponto de vista de obrigação, a gente está num momento onde apenas as capitais deveriam estar cobertas, né? E aí, passando aqui para o Vitor e Renato, né? Investimentos de telecom sempre são obrigatórios, né? Mas talvez esse dado me faça refletir se isso tem mais uma oportunidade aqui de geração de valor do que a obrigação em si, né? Quando a gente vê essa aceleração à frente, né, da própria obrigação. Como é que vocês veem o 5G, né, como oportunidade e parte da estratégia de vocês? Obrigado, Renato. Vou começar aqui. Sempre eu chuto a bola para você fazer o gol, fica tranquilo. O 5G, eu acho que para as empresas regionais, eles têm uma característica tão parecida quanto eram os ISPs lá no começo, né? Então, no começo a gente tinha grandes players fazendo banda larga fixa, começaram a surgir os ISPs, fruto de excelentes medidas regulatórias da agência, né, de feriado regulatório, de facilitação. Então, isso permitiu esse avanço muito grande na distribuição de banda larga fixa para a população, especialmente a população do interior do Brasil, né? E agora, especialmente quando o Brasil passa a ter 3 grandes players de telefonia móvel, né, a Anatel, e aí, mais uma vez, temos que reverenciar aqui o voto do conselheiro Moisés, numa abertura estratégica, passou a desejar um 4º operador de telefonia móvel, que aqui estamos, cada um na sua respectiva região, né? Algar, Liga, no caso nosso, Liga e Sercontel, mas aí você tem Unifique, Brisanet e Cláudio Chuyu. Então, essas empresas, de alguma maneira, elas vêm para compor esse espaço, né, especialmente no âmbito da competitividade, né, no setor de telefonia móvel, né? Então, é extremamente estratégico para o mercado de telecomunicações, mas também estratégico para nós, que somos grandes players regionais e que temos capacidade de agregar telefonia móvel e compor um portfólio de produtos para os nossos clientes mais completo. Então, acho que, de um modo geral, acho que estamos cumprindo aí a política pública do país, no que diz respeito à manutenção de índice de competitividade, de ampliação de qualidade, enfim, até mesmo de diminuição a risco, né, de concentração de preço, etc. Então, acho que esse é um fator extremamente relevante. E para as empresas, nós sabemos hoje que estamos num momento em que a estrutura de conectividade em si está virando uma commodity, se não já virou há muito tempo, né? Então, olhar para a telefonia móvel, especialmente no momento de uma nova tecnologia, acho que a Anatel fez algo, já é de praxe da agência, mas ela fez isso de uma maneira que foi tão estratégica, foi de considerar que o 5G deveria ser o 5G standalone. Ou seja, nivelou todo mundo tem que começar do zero. Então, não há, vamos dizer assim, uma vantajosidade muito grande sobre quem já tem rede instalada. Obviamente que quem tem 700 MHz tem uma vantagem sobre quem não tem, por meio de questões técnicas de ampliação de cobertura, serviço de voz, etc. Mas isso colocou todo mundo na mesma linha de largada. Então, acho que é extremamente estratégico para nós, porque temos a oportunidade de chegar junto, né? Obviamente que temos várias brigas regulatórias aí para limpar um pouco o caminho, mas não vem um caso aqui. Mas eu acho que é extremamente interessante, tanto do ponto de vista de país, quanto do ponto de vista de estratégia de crescimento de operadores que já são grandes nas suas respectivas regiões. Então, acho que estamos nessa luta para cumprir o propósito. A maioria dos operadores regionais tem obrigações só mais para frente, mas todos eles estão adiantando as obrigações. A semelhança do que o conselheiro Moisés falou, temos 10 vezes mais cidades conectadas do que as obrigações, né? Então, quando também o Moisés falou muito bem, quando trouxe o dado do 4G, estamos com mais do que o dobro de pessoas conectadas do que aquela época, né? Então, eu acho que isso tudo nos coloca numa posição de realmente participar de uma corrida aí, bem interessante. Bom, vamos lá. Eu vou pegar um gancho primeiro com os amigos da Rede Neutra e depois na questão do móvel do 5G. A neutralidade, para mim, na rede fixa, com essa turma aqui, eu acho que foi muito bem endereçada. Então, eu acho que essa é uma preocupação menor do setor hoje. A questão de custo, eu acho que é uma discussão ainda importante, justamente porque quando você tem
um modelo, e aqui não é em relação às operações, mas ao modelo. O modelo do operador do varejo ele é altamente competitivo. A gente sabe, um churn da ordem de 2% ao mês, quer dizer, a cada 4 anos você troca a base inteira. Então, pensar em repassar inflação, pensar em repassar custos diretos é algo bastante complexo e é uma equação que ainda entre servicos e netcos precisa ser amadurecida. Como que esse risco natural da operação de varejo, até certo ponto, pode ser equilibrado com a questão dos custos. Então, é uma discussão ainda importante. E a questão de cobertura. Quer dizer, eu diria o seguinte, tanto do ponto de vista de competição de redes neutras, quanto do ponto de vista de 5G, talvez o Brasil tenha umas 400, 500 cidades onde esse problema não vai existir. Vai ter, todas as redes neutras vão estar lá, todas as operadoras vão estar com 5G, e esse é um Brasil, diria, privilegiado. Né? O que a gente continua falando, e que acho que esse continua sendo o grande papel tanto da agência quanto dos operadores regionais, é ir para os demais. Quer dizer, a gente sabe que aí, em torno de 200 a 300 cidades do Brasil, você tem 100 mil, um pouco mais de 100 mil habitantes, o que dá mais ou menos 50% da população. Então, eu diria, o modelo de negócio neutro é totalmente complementar ao modelo dos pequenos operadores que estão lançando fibra e podem, inclusive, vir a alugar a sua fibra para outros operadores. Então, nós queremos, nesse cenário, utilizar o que tiver de mais disponível e oferecer o que tiver de disponível para os demais. Finalizando, eu acho que na questão do MVNO, do 5G, a gente sabe que as operadoras MVNO ainda não são neutras, até porque desejam o cliente final, e diversas ações da Anatel fizeram com que essa neutralidade fosse puxada, até com obrigação de oferta. É importante lembrar que, há alguns anos atrás, alguns operadores que buscavam MVNO não conseguiam oferta, porque naturalmente são competidores diretos. Mas eu diria o seguinte, e aqui finalizando, para mim, junto do 5G ou do 4G evoluído, nós temos um mercado de IoT enorme, uma oportunidade enorme. E tem aplicações de IoT que não permitem ou que não aceitam a operação com uma única rede. Então, eu vou exemplificar, seja na segurança pública, o nosso policial militar com a câmera, seja uma tornozeleira eletrônica, seja um atendimento médico em movimento, não dá para ter área de sombra. Não dá para falar que nessa área a pessoa que está com uma tornozeleira não tem monitoramento porque ou tem que trocar o chip. Quer dizer, não existe isso. Então, o que nós temos feito dentro da companhia, o que nós temos buscado? O máximo possível de compartilhamento do ponto de vista de eficiência de custo, com a aplicabilidade necessária para esse novo universo. Não existe mais essa questão, eu prefiro deixar você sem sinal, porque você é meu cliente, do que pagar um custo de interconexão para outra operadora, porque aqui está com o sinal. Eu acho que a gente se acostumou mal com a operação móvel a aceitar ficar sem sinal. Assim, não, a minha operadora aqui não pega. Falei, como não pega? Eu deveria ter a exigência de que, se a minha operadora não pega e tem uma outra operadora que pega, a minha operadora deveria oferecer um pacote e me dar a opção de ter essa conectividade plena. Então, eu acho que com a internet das coisas, com a atuação da Anatel, com a vinda desse modelo de rede neutra, talvez a gente comece a entender, como eu falei, sozinho não se vai a lugar nenhum. E num mundo interconectado, onde a gente acha que o nosso desafio são as big techs, talvez nós sejamos o nosso próprio desafio por estar ainda num modelo onde eu quero construir minha rede, eu quero ter domínio total de toda a cadeia produtiva, e a gente está perdendo uma enorme oportunidade de compartilhamento entre os operadores de todos os tamanhos. Obrigado, Renato. Deixa eu puxar um gancho aqui e devolver o bola para você. Você comentou na sua primeira contribuição sobre o 26 GB, né? Acho que a Elgar apostou bastante, enfim, nessa frequência durante o leilão. E estou conectando um pouco isso até com seu último ponto de que, no fundo, você precisa
acessar o que existe de disponível, né, entre serviços e tecnologias, para oferecer ao cliente, independentemente também da tecnologia, o melhor serviço possível. Como é que vocês estão olhando a utilização e a contribuição dessa frequência em particular? FWA está em mente e associado a isso? Como é que você vê isso? O 26 é um grande desafio e é bom ver que o pessoal da indústria está aqui com a gente, porque essa é uma aposta forte que nós fizemos. Estou vendo aqui da Huawei. Vamos lá, vamos por partes. Nós adquirimos as 3 faixas de frequência, tá? 2.3, 3,5 e o 26 GB. Como que a gente vê o 26 GB? Não só para o FWA, apesar de, na nossa área de atuação, 96% hoje dos nossos clientes estão em fibra ótica. Então, existe uma franja de rede a cobrir com FWA, mas existe um desafio enorme de preço por CPE, necessidade de visibilidade para poder fazer a conexão do cliente. Quer dizer, existe uma complexidade hoje de você operar com uma outra tecnologia. Se você está com 99% da tua área, ou seus técnicos preparados para fazer uma manutenção em fibra, aí você tem que falar para o cara, não, você tem que subir para poder mexer naquela antena, para poder dar uma avisada direta, isso e aquilo. Você tem um custo operacional que precisa ser contemplado, não só o custo do CPE, mas também o custo dessa operação. Então, vou dizer, é um desafio grande para todos os operadores que compraram 26 GB, a popularização dos CPEs e a capacidade de ter visada para que ele possa ser um complemento à rede. Nós estamos apostando fortemente em fibra ótica, não só na nossa área, mas na área de expansão, tanto pela longevidade, quanto pela capacidade praticamente ilimitada, onde você só troca eletrônica. Agora, não podemos descartar que a tecnologia móvel, se aplicada em algumas situações, ela é um importante aliado nesse crescimento. Eu só queria finalizar falando nessa questão do compartilhamento. Recentemente foi feito um lançamento pela Hughes, junto da Winit, no Maranhão, uma operação onde eles habilitaram 700 deles para poder operar. O core de rede foi da Algar Telecom. Então, qual que é o ponto que nós temos falado sobre compartilhamento? Ao mesmo tempo que nós queremos usar o que melhor tem de recurso das infraneutras ou das outras operadoras, existe todo um ecossistema móvel que, se você for começar do zero, olha, vai ser difícil competir. Então, acho que esse é o tipo de abertura que a gente quer oferecer e quer receber para poder complementar a solução. Do 26 GB, a gente espera que o uso, que essa base cresça rápido, para a gente poder aplicar não só em redes privadas, em redes corporativas, né, em indústrias, mas também no FWA. Obrigado, Renato. Vou devolver agora aqui, voltar um pouco na interface aqui entre 5G e rede neutra, né? Mas à luz de tudo isso que está acontecendo e foi colocado aqui, a gente pode pensar talvez em NetCo, né? A gente pode pensar talvez em InfraCo, a gente pode pensar talvez em serviços adjacentes à infraestrutura, que podem ser prestados de forma compartilhada. Talvez começando pelo Pedro, vejo a Vital, por exemplo, entrando em data centers, né? Como é que vocês enxergam, né, e estão começando a se posicionar do ponto de vista de oportunidades, seja em rede ou outros tipos de serviço? Depois também passar para os demais complementarem também, Alex e Márcio. Obrigado, Otávio. A tese da companhia vai muito além da rede neutra de FTTH. É uma tese de infraestrutura digital e passa por data center e passa também por fornecer backhaul para o 5G, como foi dito aqui sobre o deployment de 5G pelos colegas. Então, sim, é uma vertical, são duas alavancas de valor bem importantes, além do FTTH, data center e fornecer infraestrutura de atacado, principalmente para o 5G. A gente tem milhares, é um número que não é público, mas posso afirmar que a gente tem milhares de sites de telefonia móvel conectados por um backhaul da Vital, espalhado pelo Brasil, serviço prestado pelas operadoras finais. A gente tem data center em Barranquilha, em Fortaleza, Rio de Janeiro. Anunciamos recentemente, agora, algumas semanas atrás,
a construção de um novo em Porto Alegre, o investimento da ordem de 250 milhões de reais, deve ficar pronto aproximadamente no final do ano que vem. Então, é super relevante com as aplicações que vêm por aí, não só com 5G, mas com as novas tecnologias que exigem uma microlatência. Ter, por exemplo, o data center é super estratégico para isso, e a companhia já está se posicionando, é um pilar de crescimento relevante. Também é mais uma infraestrutura desse ecossistema digital que nós nos propusemos a compartilhar. Bom, no nosso caso, a gente se especializou em rede neutra, né? Então, todos os tipos de rede neutra possíveis dentro da nossa infraestrutura, FTTP mais uma solução de Core IP, e a gente dando diversas opções para os provedores se conectarem da melhor maneira possível. Então, hoje eles têm mais de 8 fabricantes de caixas que eles podem trazer para se conectar conosco, eles podem conectar o seu próprio backbone, o backbone de terceiros. Então, a gente, hoje, a otimização de estar pré-integrado com 5 RPs, 5 dos principais RPs de mercados, hoje você consegue lançar em 20 dias a solução. Então, nós buscamos uma linha da especialização em cima da rede neutra, de tudo que você poderia fazer de melhor, buscando a qualidade daquela rede e entregar essa qualidade como serviço. Então, esse é o nosso foco. Hoje a gente tem, por exemplo, uma das cidades que a gente tem, uma cidade média do interior do Brasil, do Centro-Oeste, a gente tem 5 provedores rodando, 5 empresas rodando na mesma fibra, né, que é um case bastante interessante, inclusive de compartilhamento ótimo de infraestrutura. A gente vem apresentando tanto para a Anatel quanto para a ANEEL, de como você consegue, de maneira lógica e racional, você consegue colocar vários provedores dentro de uma única infra e colocando a rede neutra como uma opção, de regularização de ISPs irregulares nessas cidades do Brasil que estejam com essa dificuldade. Uma das soluções, pode existir outras, mas a rede neutra dentro das cidades poderia ser uma alternativa, né? Então, acho que esse é o nosso foco, esse é o nosso carro-chefe, é o que a gente vai estar trabalhando aí ao longo dos próximos anos. Obviamente, outras soluções em cima da própria rede, como 5G e atendimento a sites, então tudo que você possa utilizar da conectividade é o foco da FiBrasil. Do lado da iSystems, né, a gente veio com a missão inicial mesmo de ser um facilitador de desenvolver a infraestrutura de banda larga no Brasil, mas a gente vai entregar muito mais do que isso, né? A gente também está desenvolvendo soluções de Edge Data Center, né? Devemos ter alguns lançados até o final do ano, com essa intenção de aproximar o conteúdo, né, dos clientes para a rede, com essa questão de resposta rápida, baixa latência. Então, estamos trabalhando na entrega desse serviço. E nós também, do nosso lado, né, a gente tem aqui uma vantagem, né, que a gente costuma sempre usar bastante. Como eu comentei, o nosso controlador é uma empresa de infra de torres, né, tem 40 mil no mundo, né, mais de 10 mil no Brasil, e isso nos coloca numa posição única, né, de ter uma oferta conjunta de fibra e torres, né? Então, para a densificação do 5G, para o street level, nós estamos também desenvolvendo soluções, né, conjuntas de entregar torres, né, de street level com fibra mais torre para acelerar esse processo. Então, quando vocês pensarem na iSystems, né, mais do que ajudar só no desenvolvimento da banda larga, a gente também pode ser um grande facilitador para densificar o 5G de forma rápida, principalmente nas grandes capitais, onde é muito difícil conseguir fazer isso. Então, conte conosco nesse desafio do 5G também. Muito bem, obrigado. A gente está a 4 minutos do final, a exemplo do Dr. Ferrari, a gente também vai ser pontual. Para fechar, talvez, vou fechar com o último ponto aqui para o conselheiro Moisés, que está associado também à rede privativa, né, que fez parte aí do próprio processo de leilão. Como é que está o planejamento desse projeto? Das rubricas que estão aí sob controle nosso, a que está mais atrasada é a rede de segurança do governo. Mas não por culpa da EAF, nem por culpa do GAISP, nem por culpa da Anatel, é por culpa do próprio governo que ainda está deixando de nos informar alguns aspectos importantes em relação ao próprio projeto. Mas, semana passada, nós fizemos uma deliberação, uma reunião extraordinária, onde já autorizamos a EAF soltar as RFPs, no caso, para a rede móvel do Distrito Federal. Hoje, já deliberamos também em relação a algumas especificações técnicas para a EAF ir levantando os estudos da rede fixa. Mas estamos, por exemplo, aguardando ainda
o número de pontos da rede fixa, que lá no edital, lá atrás, quando nos solicitaram para que colocasse isso no edital, através de uma política pública, falaram em 6.500 pontos, no mínimo. E até agora não nos identificaram quais são esses pontos e aonde estão. Então, nós precisamos dessas informações para poder dar continuidade. Tá claro. Talvez um desafio um pouquinho maior nessa frente, quando comparado aí todas as boas notícias, né, da expansão do 5G de forma mais ampla no mercado mais privado. Acho que encerramos aqui. Se alguém tiver alguma consideração final. Se não, agradeço aqui a todos a participação. Muito obrigado. Nossos sinceros agradecimentos a todos os participantes deste painel, esse painel que é o último que nós temos aqui no nosso encontro, mas que não é a última atividade, vocês bem sabem. Na nossa programação, a gente segue com as atividades nas salas paralelas, com sessões temáticas, como eu havia dito, que começam logo após esse breve intervalo que a gente vai ter, em 15 minutinhos, para a gente tomar um café e depois seguir, então, para a sessão temática que escolhermos, né? Claro que podem consultar o site para isso, para entender qual o tema é mais interessante nesse momento, para que vocês possam se dirigir à sala correta. Por aqui, agradecemos mais uma vez a participação de todos e a sua participação que nos acompanhou durante esses 2 dias desse evento marcante para o setor de telecomunicações e conectividade, esse evento, o painel Telebrasil Summit 2023. Muito obrigada. It started with a belief, and together we made it possible. But it wouldn't have been without imagination. The curiosity that drives every pioneer and out-of-the-box thinker to move beyond this and imagine this, to not just invent the technology, but lead the whole mobile evolution. Imagine if we take it all the way to space. What if you had an idea that could change the world, like this programming language we invented, that changed the whole digital landscape? Or imagine having many ideas, like these people. All it needs is some help to come alive and scale. Or lots of help, like our global incubator. Because what if the impossible isn't, and the unimaginable is? So let's go bold and get real. Let's accelerate the global rollout of 5G and make it accessible everywhere, not stopping until every school is connected. Let's unleash the potential of connectivity to reduce global emissions. Imagine not just reaching net zero by 2040, but getting there ahead of time. By including and connecting a diversity of perspectives, we help you, and you deliver a better world. A world where interconnected devices will unlock new levels of intelligence, and where everyone has the power to realize their imagination. Just imagine what we could achieve together.